O ano em que aprendemos a agradecer na última noite do ano, a cidade parecia conter a respiração. As luzes piscavam nas janelas, os fogos ainda dormiam em caixas fechadas, e o relógio da sala marcava 11h52. Faltavam poucos minutos para o tempo mudar de nome, mas dentro dele tudo ainda parecia pesado. Samuel estava sozinho. Não porque não tivesse família, amigos ou pessoas por perto menos, mas porque certos anos nos deixam assim cercados por vozes, porém acompanhados apenas pelos próprios pensamentos. Ele segurava uma xícara de café morno e observava o reflexo da cidade na janela. O vidro devolvia sua imagem com pequenas distorções, como se o ano que terminava tivesse deixado marcas invisíveis em seu rosto. Não fora um ano fácil. Houvera perdas, houvera silêncios, houvera portas fechadas quando ele mais precisava que se abrissem. Orara mais do que falara. Chorara mais do que admitira. E em muitos dias perguntara a Deus não por quê, mas até quando. Sobre a mesa repousava uma Bíblia aberta, antiga, com páginas marcadas por anotações e pequenos sublinhados. Samuel não a abrira por acaso. Havia aprendido naquele ano que às vezes Deus fala mais quando estamos cansados de falar. Seus olhos repousaram sobre um versículo que ele havia sublinhado meses antes em um dia especialmente difícil. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Ele suspirou. Todas as coisas? Murmurou. Até as que doeram? A pergunta ficou suspensa no ar, como tantas outras que ele fizera ao longo do ano. Mas diferente de antes, agora não havia revolta em sua voz. Havia algo novo. Uma curiosidade silenciosa, quase humilde. O relógio marcou 11h55. Samuel fechou os olhos por um instante, e as memórias começaram a desfilar como páginas sendo viradas depressa demais. Viu o início do ano cheio de planos escritos em folhas que hoje estavam amassadas no fundo de uma gaveta. Viu os sonhos que não aconteceram, as conversas que não deram certo, as despedidas que não foram anunciadas, mas viu também outras coisas. Viu a força que descobrira quando pensou que não aguentaria mais. Viu a paciência que aprendera na espera. Viu a fé que não morreu, mesmo quando vacilou. Viu pessoas que ficaram. Viu pequenas vitórias que na época pareceram insignificantes, mas que agora brilhavam como pedras preciosas. Ele percebeu algo que não havia percebido antes. O ano não o havia quebrado, havia o moldado. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem simples de um amigo distante: feliz ano novo, obrigado por ter ficado. Samuel sorriu. Não era uma mensagem longa, mas carregava um peso imenso. Ele lembrou-se de quantas vezes pensara em desistir, não apenas de planos, mas de si mesmo. E ainda assim permanecera. O relógio marcou 11h58. Ele se levantou, caminhou até a varanda e sentiu o vento fresco tocar seu rosto. O céu ainda estava escuro, mas havia algo diferente nele, como se a noite soubesse que estava prestes a entregar o turno. Samuel pensou em outro versículo, um que sua avó costumava citar sempre que um ano terminava. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3:22-23. Renovam-se, pensou. Não acumulam, não se esgotam. Renovam-se. Talvez o ano novo não fosse sobre apagar o passado. Talvez fosse sobre reconhecer que, apesar dele, ainda havia misericórdia suficiente para continuar. 11h50. Os primeiros fogos começaram a explodir à distância, tímidos, como ensaios. Samuel voltou para dentro, desligou as luzes da sala e deixou apenas o brilho suave da cidade entrar. Colocou a mão sobre a Bíblia aberta e falou pela primeira vez naquela noite em voz alta: obrigado, Deus. A palavra soou estranha em sua boca. Não porque não fosse sincera, mas porque ele ainda estava aprendendo a agradecer apesar das coisas, e não apenas por causa delas. Obrigado pelas portas fechadas, continuou, com cuidado. Elas me ensinaram a parar de bater onde não era meu lugar. Obrigado pelas esperas, disse, respirando fundo. Elas me ensinaram a confiar. Obrigado pelas dores. Sua voz vacilou um pouco. Elas me ensinaram a crescer. O relógio marcou meia-noite. O céu explodiu em cores. Vermelhos, dourados, azuis. A cidade celebrou em um só fôlego. Gritos, risos, abraços. Samuel permaneceu em silêncio, mas não vazio. Pela primeira vez em muito tempo sentia-se inteiro. Ele lembrou-se de mais um versículo, agora como uma promessa pessoal. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5 novas. Não porque o passado fosse apagado, mas porque havia sido transformado. Samuel percebeu algo essencial naquela virada de ano. A nova vida não começa quando tudo dá certo, mas quando escolhemos continuar mesmo depois do que deu errado. O novo ano não chegou trazendo garantias, chegou trazendo possibilidades. Não prometeu a ausência de problemas, mas ofereceu presença divina. Não removeu cicatrizes,
mas deu sentido a elas. Ele fechou a Bíblia com cuidado, como quem encerra um capítulo, sabendo que a história continua. Pegou uma folha em branco e escreveu apenas uma frase simples, honesta: que eu tenha coragem para viver o que Deus já está construindo, mesmo quando não entendo o processo. Do lado do fora, os fogos começavam a se dissipar. A fumaça subia lentamente, como orações invisíveis. A cidade retornava pouco a pouco ao seu ritmo. Samuel se sentou no sofá, cansado, mas em paz. O ano novo não era um recomeço mágico, era uma continuação consciente. E pela primeira vez, ele entendeu. Não precisava agradecer porque tudo foi bom, mas porque Deus esteve presente em tudo. E isso por si só já era vida nova. Que Deus te abençoe. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.